Olá, aluno! Essa semana falamos muito sobre ergonomia e nesta videoaula vamos falar de uma das doenças mais prevalentes relacionadas ao risco ergonômico, que seria a LER, conhecida como LER, lesão por esforço repetitivo, mas que hoje em dia a gente está adotando muita nomenclatura do DORT, distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. Como o nome já está dizendo, é um distúrbio que envolve o sistema osteomuscular, ou seja, estruturas ósseas e musculares, mas também outras, que fazem parte desses sistemas, como tendões, ligamentos, bolsas sinoviais. Então, qualquer lesão, qualquer acometimento de qualquer uma dessas estruturas, a gente vai estar falando de DORT. O LER, a nomenclatura LER caiu muito em desuso, porque hoje em dia, querendo ou não, a gente tem muitos jovens que utilizam muito celular para mandar mensagem, falam muito em bate-papo através de teclado na internet. Então são pessoas que adquiriam uma lesão por esforço repetitivo, mas que não tinha relação nenhuma com o ambiente de trabalho. E o DORT não, ela volta totalmente para o trabalhador, é relacionada ao ambiente de trabalho. Um detalhe importante é que essa patologia ela está relacionada não só com a sobrecarga das estruturas anatômicas do corpo e a repetitividade dos movimentos, não. Ela tem também um fator muito importante, é a questão do repouso, do período de recuperação, que muitas vezes essa estrutura não tem. Esse sistema, ele está apto para aguentar essas pressões, mas ele precisa de um tempo para se recuperar. E às vezes as longas jornadas de trabalho e períodos de repouso curtos, esse tempo não é suficiente. Além de movimentos repetitivos e de sobrecarga de estruturas, nós temos várias outras causas desse distúrbio. É a postura que o trabalhador adota de forma inadequada, um esforço físico, um ritmo muito intenso, uma pressão da chefia, o autoritarismo, trabalhar com ambientes que tenha frio, com máquinas que vibram. Então, todos esses fatores podem levar ao DORT. Em relação à sintomatologia, o sintoma mais importante, mais visível é a dor, Ela tem uma característica de inicialmente ser uma dor localizada, mas que pode se tornar generalizada e irradiada. Ou seja, o trabalhador começa com uma dor leve, por exemplo, na região de punho de mão, e aos poucos essa dor ela pode ir se intensificando e generalizar para a mão inteira. Mais na frente essa dor pode irradiar pelo membro superior todo. E esse é o grande problema do DORT, essa dor recorrente. A gente vê muitos ambientes de trabalho que não são modificados. Por exemplo, o trabalhador ele é diagnosticado com essa doença, então a gente às vezes afasta o trabalhador, faz o tratamento, o trabalhador fica bom, mas depois o trabalhador volta para o mesmo ambiente prejudicial. E aí essa dor ela vai voltar e vai voltar pior, mais intensa e de forma mais generalizada e irradiada. E o grande problema dessa doença é essa dor crônica. Tem pessoas hoje em dia que convivem com a dor do DORT, tomam medicação e essas medicações elas não cedem mais essa dor. E isso envolve muito também com o lado emocional, o lado psicológico do trabalhador. Então é importantíssimo a gente ver a questão das medidas de prevenção no ambiente do trabalho. Não adianta só a gente tratar os sintomas, a gente tem que tratar o ambiente ergonomicamente incorreto, um ambiente ergonomicamente prejudicial. Além da dor, a gente vê que muitos trabalhadores eles se queixam da sensação de peso nos membros, a falta de destreza manual para poder realizar atividades mais minuciosas, tem um desconforto, às vezes tem dormência, formigamento desse local. Então, para a gente tentar erradicar realmente a doença ou pelo menos controlá-la, a gente tem que pensar em medidas de prevenção eficazes, certo? Além de tratar com medicações, a gente tem que ver medidas gerais do ambiente de trabalho, desde o layout dos equipamentos que são utilizados, a medidas até mesmo de aspecto da organização, como funciona, pressão de chefia, se tem, como é que a gente pode abrandá-la, medidas como acupuntura, hidroterapia, massoterapia. O trabalhador ele tem um acompanhamento psicológico, fazer uma reeducação postural, medidas de relaxamento. Então, todas essas medidas de prevenção juntas, alterando o ambiente de trabalho. Dessa forma vai ser possível a gente tentar minimizar essa doença
que hoje é uma das vilãs da ergonomia. Encerramos aqui essa videoaula, espero que vocês tenham conhecido melhor essa doença tão prevalente. Até mais!